dia 6 de janeiro de 1980 foi ao ar o nosso primeiro programa. Hoje você vai ver o Globo Rural número 1500. Como virou uma tradição nesses centenários, numa reportagem especial, vamos homenagear mais uma árvore, que o índio chamava de Árvore da Vida, o sertanejo chama de Palmeira de Deus. É o buriti que dá esse coquinho aqui, que é o café da manhã da arara, o almoço do veredeiro, refresco de quem mora na cidade grande. Você vai conhecer por dentro as veredas, as nascentes do Cerrado, o berço dos buritizais. Um cenário deslumbrante onde a Globo gravou uma minissérie histórica com Tony Ramos e Bruna Lombardi. Vai entender por que onde tem vereda tem buriti e onde tem buriti sempre tem água. Aprecie o doce, o artesanato, os móveis, as casas de buriti. E lamente conosco a destruição do buriti. Bom dia! Está começando a edição de número 1500 do Globo Rural. O assunto vai ser um só, o buriti. O buriti é uma daquelas plantas que se identificam com o lugar onde vivem, que chegam mesmo a definir e dar nome a esses ambientes. É uma planta inteligente, esperta, que tira proveito dos recursos dessas áreas e, ao mesmo tempo, contribui para a sua conservação. Olha que coincidência! Hoje, dia 22 de março, no mundo inteiro, está sendo celebrado o Dia da Água. E o nosso buriti, você vai ver, escolheu justamente as veredas úmidas para viver. Ou seja, escolheu os ermos, os mágicos oásis dos sertões, onde estão as matrizes de nossas águas mais cristalinas. O buriti é uma palmeira nativa das Américas Central e do Sul. No Brasil, veja aqui no mapa, ele ocorre basicamente na região de Cerrado. Tem larga distribuição por 10 estados do Brasil Central, Centro-Oeste e parte do Sudeste. Além da grande importância econômica e social, o buriti é vital para a vereda, o caminho das águas no sertão. Prende a suspiração, cena assim tão linda, palmeira que não se finda em 40 quilômetros de extensão. Esta é a vereda do Gibão, quase no ponto do mapa em que 3 estados dão a mão, Minas, Goiás e Bahia, onde o cerrado enfeita o chão. Imagine se o país, feito uma casa de morar, tivesse telha assim em quina, modo da água escoar. Pois isso que nos fascina daqui dessas alturas tem função de cobertura. É um gigantesco cantil. Esta é a cumieira do Brasil. Cumieira geralmente é a parte mais alta de uma casa. Quando chove, em cima dessa casa, essa água é distribuída para todos os cantos, né? Universidade Católica de Goiás, campus de Goiânia. O professor Altair Barbosa, há 40 anos, estuda o Cerrado. Os 3 maiores aquíferos do Brasil estão situados aqui no Cerrado. Esses aquíferos... A aula é sobre os depósitos subterrâneos de água, os aquíferos. Os principais são o Guarani, o Urucuia e o Bambuí. Eles se encontram no coração do Cerrado, a quina do telhado no Planalto Central. Da vertente sul brotam águas para a bacia do Paraná. A leste, as que alimentam o São Francisco. Ao norte, as que alimentam parte da bacia amazônica. As 3 grandes bacias do continente sul-americano dependem basicamente de águas do Cerrado. Formados há milhões e milhões de anos, os aquíferos são continuamente reabastecidos pelas chuvas. O solo poroso do Cerrado facilita a infiltração. Cheio, o aquífero vaza pelas nascentes, garantindo a água dos rios mesmo no longo período seco. E a água iria embora rapidamente se não fossem uns reguladores, umas válvulas com que a natureza presenteou o Cerrado. São as veredas.
essas áreas alagadiças onde se destaca o palmeiral. O nome de um lugar, feito gramas e esparramas, se a ele se associar um marco de boa fama. Nova York tem a Liberdade, Paris a torre que chamam de Eiffel, Rio de Janeiro o Redentor. Vereda anuncia o Cerrado, mas deixou um encarregado para ter propaganda de si. É o vistoso monumento que com respeito eu apresento. Sua Excelência, o Buriti. Os buritizais e as veredas são basicamente da mesma idade do Cerrado, ou o capítulo inicial da história do Cerrado. Segundo o professor Altair, essa espécie de buriti das veredas, que leva o nome científico de Mauricia flexuosa, pode estar no grupo dos seres vivos mais antigos do planeta. O buriti, junto com as veredas, começaram a se formar por volta de 65 milhões de anos. O buriti é de crescimento lento. Curioso, olha, se alça do chão não por um caule, mas pelas folhas. Pode passar anos para soltar o tufo de folhagem primeiro e levar décadas para expor todo o tronco e frutificar. Alcança a altura média de 25 metros. Na coroa do poste, abre as palmas, um leque gracioso que dá vida à brisa. As rajadinhas suaves que encanam na vereda um murmúrio como se fosse de praia. O coquinho do buriti, você já viu mais bonitinho? Redondo pro ovalado, tem escama de desenho quadriculado, polpa amarela e o caroço amendoado, a castanha, que é um banquete para os bichos do cerrado. Buriti é morada, ponto de passagem, de espreita, esconderijo, restaurante de uma fauna numerosa, especialmente os que voam, os papagaios, as maritacas, a maracanã, a jandaia, a cacaué, e principalmente as araras, tanto a azul como a vermelha e a canindé. Nos bichos que andam no chão, vereda não é um ambiente fácil de se entrar, não. Não estranhe o macacão. Diz o povo do Grande Sertão que vereda é um lugar perigável. Tem cobra, inseto venenoso, planta tóxica, barro que dá febre. Daí, usar uma roupa de proteção ser aconselhável para quem quer conhecer o lugar, que não é navegável. A vereda trabalha no sistema de enchente. Difícil para frente. O terreno do pântano é ondulado, suavemente inclina de fora para dentro, mais raso na beirada, mais fundo no centro, onde fica a mãe d'água, o córrego permanente, filtrada pela mata, pelo capim. Aqui a água é transparente, com esse calor, fazendo um convite irresistível para a gente, hein? Depois do esforço, descansar aqui num pé de buriti é um presente, hein? Quem já mergulhou em água de vereda assim foi a Bruna Lombardi e o Tony Ramos também. Foi quando fizeram a histórica minissérie Grande Sertão Veredas, na década de 80. Veja a seguir. Vamos agora à segunda parte do especial de hoje sobre o buriti. Nelson, quer dizer que falou vereda, falou buriti. Ana Paula, o buriti é o símbolo do chamado Grande Sertão. E por lá eu ouvi muito o seguinte: onde tem buriti, tem vereda. Onde tem vereda, tem buriti. E onde tem buriti, tem água. De repente, fazia assim, eu vou chamar de alamedas de buritis, né?
O Buriti tem essa sabedoria, né? Em 1985, a Rede Globo exibiu a minissérie Grande Sertão Veredas, adaptação da obra-prima do escritor Guimarães Rosa, fazendo os protagonistas Bruna Lombardi e Tony Ramos. Tudo rodado em cenário real, esse mesmo onde estamos fazendo a reportagem. Às vezes havia 800 figurantes, 800 cavaleiros num único dia. Cenas de batalhas. Todo mundo chorava, sofria. Para mim foi assim um paraíso. Foi um imenso desafio. Tony, que sempre fazia o galã romântico, encarnou o jagunço Riobaldo. Bruna fazia outro jagunço, Diadorim, que para esconder o segredo de ser mulher, tomava banho longe do bando, nas águas choradas das veredas. É uma história de amor sem final feliz. Diadorim morre ao derrotar o vilão Hermógenes, vivido por Tarcísio Meira. 24 anos depois, o sertão, os buritis ainda continuam bem vivos na lembrança deles. Quando você chegava e se deparava com aquilo, era a imponência que me chamava a atenção. É uma coisa assim, é mágico, é absolutamente encantador. No meio do sertão tem o milagre da água. Esse milagre acontece por intercessão de quem? Como? Vamos entender. No Grande Sertão, vereda é sinônimo de nascente. A vereda se enche é com as fontes murmurantes, assim. O buriti dentro da vereda, ele é super importante porque ele funciona como uma bomba sugadora, uma bomba de sucção. Como um dever de casa dado pelo professor, faço aqui um ensaio de vaza. Sua atenção, por favor. É um exemplo corriqueiro que mostro por intermédio de uma esponja de pedreiro e um conta-gota de remédio. Vereda fica desse jeito com a queda da folha rota. Esponja a água no seu leito, depois solta gota a gota. A folha de buriti ela amadurece, fica seca, cai, aí começa a acumular, cai numa área úmida, numa área de pântano, aí isso começa a apodrecer, essa matéria orgânica começa a acumular, vai formando camadas, isso vai se estendendo, vai formando imensas áreas de turfa. A turfa é como se fosse um colchão de capim, essa folha que vai apodrecendo, vai formando aquela matéria orgânica muito porosa, onde retém as águas. Todas as águas da chuva ficam retidas. Walter Neves é engenheiro e biólogo do IEF, Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Mostra como o sistema funciona. Com poucos centímetros, olha o tanto de água que brota da turfa. Sem essa turfa, essa água seria escoada rapidamente, acabou a chuva, acabou a água. Não é só a palha que forma essa barreira. Amarrando tudo, compactando o piso turfoso que tem camadas de 3, 4 metros de fundura, está a raiz do buriti. É uma raiz fora do comum e super ramificada, em formato de feixe. Foi a ventania que arrancou do chão uma semana atrás um buriti já ancião entre Minas e Goiás. Com a queda da vazão, temos a ilustração de como é engenhoso o sistema de raiz para se firmar em terreno brejoso. Ao contrário do resto do cerrado, o buriti não finca o poste para baixo. Faz que nem guacho. A raiz é um novelo embaraçado que manda milhões de dedinhos para todo lado. Olha como ficou o raizame cortado. Essas raízes embaixo da terra encharcada se estendem, se entrelaçam por dezenas, centenas de metros, de modo que um buritizal é como se fosse o enorme corpo de um conta-gotas. Aqui chove apenas 4 meses por ano, 8 meses é sem chuva. Então o que acontece? Essa água da chuva, ela fica retida nessa esponja, que é essa turfa. Então durante o período de estiagem a água está guardada e está saindo lentamente para perenizar os rios. Agora você vai ver a ponta final de um desses conta-gotas que falamos. Estamos na reserva do Acari, Serra das Araras, na foz de uma vereda. Olha lá o último buriti. A água que foi armazenada ao longo de 4 quilômetros cai aqui nessa cascatinha. Forma um poço, corre pela pedra, cai num escorrega para desaguar num ribeirão. Repare a diferença da água cristalina que veio da vereda com a água do ribeirão. O jorro das veredas forma córregos, ribeirões, as graciosas lagoas marginais. Esse aí é o Rio Pandeiros. Que maravilha! Se derrama e forma o Pantanal Mineiro.
principal berçário do Alto e Médio São Francisco. Olha aí a Foz do Pandeiros, a descarga da água das veredas dos Buritizais no Velho Chico. É, como veremos depois, o choro e a alegria que escorre do Grande Sertão. É ousadia de nossa parte tratar em verso e prosa de um assunto que virou arte na mão de João Guimarães Rosa. Do Buriti é a grande fonte do que quer que se conte, um escritor que remoeu